estudos para concursos, do decreto 58.052, que é a lei que regulamenta a lei de acesso à informação no estado de São Paulo. Eu vou ler o capítulo sobre divulgação de dados, documentos e informações. Eu esses 3 capítulos, porque normalmente a única coisa que cai é sobre as pessoas pedirem acesso, certo? Mas, e quando cai sobre coisa de divulgação, é simplesmente dizendo que as regras de quando as pessoas têm que dar publicidade, que é uma regra das informações que são de necessárias para o público. Tipo, informações de saúde, com certeza seriam isso, uma dessas, entende? Daí o básico que cai é que sempre tem que o dever do órgão fazer isso. Tipo, se ele não fizer, ele pode ser prejudicado juridicamente, sabe? Aquelas coisas da pessoa ou o povo fazer um processo contra o Estado, entende? Ele tem que dar esses tipos de informações. E depois, e a segunda coisa, que eu não sei se tem nesse decreto, mas está lá na 12.520, é que existe essa prerrogativa de divulgação, só que tem divulgação de acesso, né? Agora a gente tem a internet, tem a prerrogativa de acesso à informação na internet, em que municípios que têm uma quantidade mínima de pessoas não necessitam fazer divulgação por internet, mas os que têm mais do que essa quantidade de pessoas são obrigados a sempre divulgar pela internet, por um site e eles também têm que criar os meios para divulgar esse site, certo? Bom, vamos lá. Divulgação de documentos, dados e informações, é o capítulo 3 desse decreto. Ele vai do artigo 23 até o 26, eu acho. Bom, vamos lá. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidos ou custodiados. Eu acabei de pensar numa coisa, uma técnica aqui, uma técnica. Espera um pouco. Ok. Tá. É dever dos órgãos e entidades, parágrafo 1, desproduzidos ou custodiadas. Na divulgação. Opa. Tem uma listinha aqui. Na divulgação de informações a que se refere o caput deste artigo, deverão constar, no mínimo, registro de competências e estrutura organizacional, endereços de telefones dos respectivos unidades e horários, atendimento ao público, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registro de receitas e despesas, informações de concernentes aos procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e despesas resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Também tem que ter informações sobre relatórios, estudos e pesquisas, tem que ter informações sobre dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária de programas, ações e projetos de obras de órgãos e entidades. E, por fim, tem que ter as respostas e perguntas mais frequentes da sociedade. Ou seja, tem que ter a informação tem que ser mais completa possível. Registros, informação, relatórios e dados e respostas. Parágrafo 2. Nesse dever do interesse de divulgar informação de interesse coletivo, o cumprimento do disposto no caput deste artigo de órgãos e entidades estaduais deverá utilizar todos os meios e instrumentos legítimos a que se refere, legítimos a que se dispuserem, sendo obrigatória a divulgação nos sites oficiais da rede mundial de computadores e internet. Ou seja, tem que manter, tipo, se ele tem jornal, tem que fazer jornal. Site. Instagram também, tudo. Os sítios que falou agora, mencionados no parágrafo 3, mencionados no parágrafo 2, este artigo deverão atender, entre outros, seguintes requisitos. Daí a fala requisito de site, mas isso eu nunca vi isso aqui cair em nenhum tipo de prova, mas só para saber, né? Os sites têm que conter referências, pesquisa, ferramenta de pesquisa, de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, possibilitará a gravação de relatórios de diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas de texto e de modo a facilitar a análise das informações. Tem que possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos ou em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Tem que divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estrutura de informação. Tem que ter garantia, os sites têm que ter a garantia, a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Os sites têm que manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Os sites têm que indicar o local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefone com o órgão ou entidade detentora do sítio. E os sites têm que adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo para as pessoas com deficiência nos termos do decreto
da lei 10.098, que é uma lei que cai às vezes em concursos. A última vez que eu vi ela caindo foi quando foi no TRF3, no Tribunal Regional Federal da terceira região, em que tinha caído a 1048, a 1098 e o decreto de legislação de deficientes ao mesmo tempo, né? A Convenção de Direitos de Pessoas com Deficiência. Artigo 24. Os documentos que contenham informações que se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão estar cadastrados no sistema informatizado unificados na gestão arquivística do documento informações SP-DOC. 25. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará anualmente em sítio próprio, bem como portal de transparência e do governo aberto, 3 coisas. Tem que publicar o rol de documentos das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses, ou seja, tem que falar tudo que não foi, tem que falar tudo que foi, que não é mais sigiloso. Tem que dar o rol de documentos classificados em cada grau de sigilo com identificação de referência futura e tá? E se lembra que aqui está escrito que é a própria autoridade máxima do órgão que faz esse ato, tá? Ele tem que dar o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações recebidos, atendidos e deferidos, bem como informação genérica sobre as solicitações. Basicamente, tem que falar sobre a eficiência do acesso à informação. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão manter exemplar da publicação prevista no caput deste artigo para consulta pública em seus sedes, bem como o extrato e rol de documentos, dados e informações classificados, acompanhados da data de grau de sigilo dos fundamentos classificados. Agora que eu li esse 25, eu nunca vi ele caindo uma prova, porque esse decreto na verdade não cai muito em prova, mas só cai em coisas do estado de São Paulo. Mas eu acho isso aqui seria interessante numa prova, por causa que, bom, já que essa prova é para a Secretaria de Estado, ou seja, um órgão estadual de São Paulo, daí você saberia que todos os processos de informações que a pessoa vai saber e dar acesso, se o carinha, elas vão ter que ser classificadas e vão ter que ser todas colocadas no registro de documentos, na gestão arquivística de documentos e informações, vão estar tudo computado, entende? Então, você sempre vai saber, no final vai sempre saber quantas as informações as pessoas deram. E no caso de fosse uma Secretaria de Saúde, com certeza elas seriam bem importantes. Por exemplo, quanto que está investindo em saúde num certo município, e Já que vai ser uma Secretaria de Estado, várias informações de várias regiões de saúde dos municípios, tem que estudar coisa de região de saúde nesse concurso, vai ir para Secretaria do Estado e elas vão ver os investimentos que elas têm, né? Tipo, investimentos para a deficiência, né? A gente não acabou de falar de deficiência. Também, tipo, se eles têm prerrogativas para atender essas pessoas com deficiências. Bom, vamos lá. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão prestar, no prazo de 60 dias, para compor o catálogo de sistemas de bases de dados de administração pública do Estado de São Paulo, as seguintes informações, tamanho... Eu não entendi. Os órgãos e entidades deverão prestar no prazo de 60 dias. Tem 2 meses para prestar alguma coisa. Tá. Eles têm, ou seja, os órgãos da administração têm que, em 2 meses, dar as informações para um tal de catálogo de sistemas de base de dados de administração pública de estados. Eles têm que, ou seja, os órgãos aqui têm 2 meses para dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informações para colocar esse catálogo. Tem que dar metadados, tem que dar tamanho de descrição de conteúdo das bases de dados, tem que dar dicionário de dados com detalhamento do conteúdo, tem que dar arquitetura de base de dados, tem que ter a periodicidade de atualização, tem que dar o software de base de dados, tem que ter a existência ou não de sistema de consulta de base de dados, a sua linguagem de programação, e tem que ter formas de consulta, de acesso e obtenção de dados. Ou seja, basicamente, eu achei que ia ser o mais importante, mas basicamente está falando como funciona e como é que é acessável os dados lá. Parágrafo 1 e 2. A órgão de entidades de administração pública estadual deverão indicar o setor responsável pelo fornecimento de utilização de permanente de dados e informações que compõem o catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública estadual de São Paulo. O desenvolvimento do catálogo de sistemas de base de dados de administração pública de São Paulo, do Estado de São Paulo. Coleta informações, manutenção e atualização permanente ficará a cargo da Fundação Sistema Fundacional de Sistema Estadual de Análise de Dados, o CAD. Eu já vi o CAD numa questão de concurso. Tipo, logo agora eu ia comentar que eu nunca vi isso aqui em nenhuma questão de concurso, que caiu esse decreto, a lei de acesso à informação, mas esse CAD já apareceu. Mas não, tipo, ele nunca foi uma resposta certa, ele tipo era uma daquelas coisas de preenchimento. Numa questão que, tipo, ele vai lá, ele dá uma descrição de praticamente o caput,
do artículo, rararará, e depois eles dão 5 opções para você falar qual que é que faz isso. Tá, 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 tá. E uma delas era o CAD. O catálogo de sistemas, parágrafo 3, o catálogo de sistemas de bases de dados, administração do Estado de São Paulo, CDB, bem como as bases de dados da administração pública estadual, deverão estar disponíveis no portal de governo do aberto SP e no portal de transparência do Estado, nos termos da legislação pertinente com todos os elementos necessários para permitir sua utilização por terceiros, como a arquitetura da base e o dicionário de dados. E assim termina o capítulo de divulgação dos dados. O próximo capítulo é sobre as restrições de acesso a documentos e dados e informações. Isso aqui vai ser grande, eu acho. Tchauzinho.